Olá, muito boa noite. É um prazer estar com vocês nesta noite quente, hoje aqui maravilhosa, para levar a nossa casa até a sua casa, Associação José Domingues Bueno. Uma felicidade estarmos continuando este trabalho maravilhoso de levar a doutrina espírita, o conhecimento, para que possamos aí continuar aprendendo, né, e nos guiando para a nossa evolução espírita, para a nossa reforma íntima, e de algumas formas a casa continua assim funcionando. Temos que lembrar que a espiritualidade nunca parou de trabalhar, continua chegando até os nossos lares, e quando a gente se reúne aqui de forma online, pode ter certeza que estaremos na mesma vibração, na mesma energia, para que a gente possa aí passar por essa fase, esse aprendizado tão importante que está sendo este momento, e muito mais para a gente compreender essa lei de Deus, essa lei maravilhosa que não existe o acaso, para que a gente possa evoluir, né, empurrar a humanidade para a evolução. Bom, nós estamos sim com as nossas atividades, estamos com as doações das cestas básicas, através de instituições que chegam dentro das comunidades. Logo mais, a gente vai ter uma reunião e semana que vem eu venho com as novidades do Natal, como que a gente vai fazer o nosso Natal, já estão perguntando, né, das cestas básicas do Natal. Vamos sim fazer a distribuição, já estamos ajudando várias instituições com os brinquedos, já doamos todos os nossos brinquedos da casa para instituições que estão montando as cestas de crianças agora de final de ano. Então, a nossa casa vai continuar sim achando formas de fazer o trabalho ao qual a nossa entidade sempre fez, de forma obviamente um pouco diferente, mas vamos continuar impactando a sociedade e podendo aí atingir as nossos amigos, familiares que precisam, as famílias carentes, a qual a gente possa atingir e acalentar um pouco o coração dessas pessoas através de alegria ou de alimentação ou alegria de algum brinquedo para as crianças. Estamos com o nosso atendimento fraterno também. Por enquanto, só está em off o seu Oswaldo, né? Ele está em recuperação, está em casa, mas que a gente continue prece para esse nosso irmão, para que ele supere, né? Ele está em fase de recuperação em casa, ainda está com um pouquinho de tosse, mas temos a Vera Gitt, que atende, né? Temos aqui embaixo o contato da Vera, então, para o atendimento fraterno, ela está sempre com as portas abertas, coração aberto, para continuar dando suporte para quem precisa aí. Então, só o seu Oswaldo ainda, que está no banco de reserva, mas logo, logo ele está na ativa, eu aviso a vocês aqui também. Temos o nosso encontro da mocidade, pessoal, às sextas-feiras, o André, às 20h30, tem o contato do André aqui, se você tem um jovem aí, coloque ele nesse grupo para que possa participar realmente desse trabalho do ensino, da doutrina, né? Para plantar a sementinha do Cristo para os nossos jovens. Então, quem tiver interesse aí de fazer inscrição de algum jovem, que tenha jovem em casa, basta pegar o contato do André. E o meu contato também está aí embaixo do Marcelo Bueno, para que vocês queiram, através de entender como faz a parte de doações, se quer participar do nosso grupo das atividades da casa, basta me mandar no WhatsApp, eu incluo nos grupos para a gente comunicar todas as nossas ações. Lembrando que quarta-feira que vem teremos a nossa fluidificação das águas, né? A última quarta-feira do mês, dia 25. Então se organizem aí para a gente fazer. Eu estou fazendo de forma também online a fluidificação para que a gente entre toda na mesma energia. Pessoal, então vamos. Acho que dei todos os recados que precisávamos aqui. Agora, hoje, uma noite especial, através de um grande amigo que veio na minha vida, fui apresentado a um novo amigo, que é o João Máximo, que é um trabalhador da Casa HEFA, que é Grupo Assistência Espiritual Francisco de Assis, do interior de São Paulo, lá de Cerqueira, César. Então, o bom dessa internet, né, pessoal, é que a gente pode agora trazer palestrantes amigos de todo o Brasil, né, não ficando limitados a fronteiras, pessoas próximas para estar na nossa casa. Então, é um presente hoje receber o João na nossa casa, que se abriu de todo o coração com um tema que eu tenho certeza que vai prender todos nós na frente dessa telinha hoje aí, que é família, o grande desafio. Então, imagino que todos nós estamos ansiosos para as palavras do nosso irmão. E antes da gente começar e eu passar a noite para ele, vamos entrar, né, no nosso momento de vibração, fazer a nossa prece inicial, como fazemos em qualquer início dos nossos trabalhos. Possamos agora fechar os nossos olhos, possamos respirar bem lentamente, sentir o ar enchendo os nossos pulmões,
alegrando os nossos corações neste momento, podendo mentalizar o nosso Mestre Jesus com seus raios de luzes sobre nós. Que pedimos a proteção a todos os trabalhadores do lado espiritual da nossa casa, deste trabalho de palestra e divulgação, também dos passes que com certeza estão chegando aos nossos lares para poder nos dar toda essa proteção a qual nós precisamos. Ao José Domingues Bueno e seus trabalhadores, aos trabalhadores da casa, da nossa casa de forma física, encarnados aqui também, que possam receber essa prece, essa vibração. Por mais que estamos à distância, estamos trabalhando com boa vibração, tem muitas atividades que ainda estão sendo feitas, e tenho certeza que estão sempre pensando em como podem ajudar. Então, a todos vocês, os associados, que possam receber essa prece também de coração. Aos protetores irmãos, que ilumine nosso amigo João Máximo também nessa noite, para trazer palavras do Evangelho que acalentam os nossos corações, para que possamos colocar em prática todos estes ensinamentos ao qual temos às segundas-feiras na nossa casa. Que possamos nos esforçar um pouquinho a cada dia e agradecer a Deus a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade que temos de buscar o nosso crescimento espiritual. E que vocês possam realmente entrar nessa vibração, que possamos também, através desta prece, oferecer aos nossos amigos, irmãos, aos quais sabemos que estão doentes, ou aqueles que estão em fase de recuperação, ou aqueles familiares que perderam entes queridos, amigos que perderam entes queridos, que possamos vibrar pela paz do mundo e vibrar pela saúde deste planeta Terra. Que neste momento podemos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos. E essa vibração única de paz, de amor e de caridade, podemos fazer a prece inicial, seja de voz alta ou em pensamento, para estarmos todos em uma só vibração. União, fé, amor, caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso. João, meu amigo, João Máximo, seja muito bem-vindo. Agora a plateia é sua. E é uma grande, novamente, agradecendo em nome de toda a diretoria da nossa casa, um prazer recebê-lo e um prazer você abrir esse tema maravilhoso ao qual nós estamos precisando. Nossos corações hoje estão aflitos e sedentos de beber dessa fonte maravilhosa, dessa água ao qual você nos trouxe esta noite. Agora é toda sua. Marcelo, muito boa noite. Primeiramente, agradecer o convite. Estou profundamente tocado e honrado com esse convite. Uma ótima e abençoada noite a todos os nossos irmãos da casa José Domingues Bueno. Na realidade, nós sabemos que um dos grandes tesouros da vida de uma pessoa enquanto encarnada são os amigos. E quando temos a oportunidade de estender esses laços de amizade, é sempre uma alegria. Meu profundo e sincero carinho a cada um de vocês. Mas, como nos propomos, quando abrimos as páginas do Evangelho e nos detemos particularmente na vida de Jesus, muitos notam particularmente os seus milagres. Outros se detêm no sofrimento da sua condenação. Outros ainda se emocionam com a gloriosa ressurreição no jardim do Getsemane. No entanto, poucos são aqueles que percebem que o Cristo, como qualquer espírito
entrou na Terra pelas portas da família. Nos seus 33 anos de vida física, 30 conviveu ao lado de seu pai e de sua mãe, formando aquela que até hoje, para todas as religiões cristãs, é considerada a abençoada família, a família diretriz para todas as famílias do mundo. E por que isso? Quando abrimos e nos detemos na vida do Cristo, percebemos que não há um só instante da sua caminhada que não traga uma informação, um conceito, uma diretriz. E com certeza, essa característica também nos traz sobre a importância da família como meio de evolução do homem. Afinal de contas, a doutrina espírita nos acena com a imortalidade da alma. E quando encarnamos na Terra, não é para encerrar as nossas atividades no túmulo e muito menos iniciá-las no berço. Então, nesse processo maravilhoso que é a encarnação, nós temos por objetivo alcançar a sublimidade, vencer não aos outros, mas a nós mesmos. E nisso, nós temos na família uma poderosa ferramenta de amparo, de apoio, de compreensão e também de lutas. Uma vez que a questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação ao Espírito de Verdade: o que ocorreria, quais são as consequências para a sociedade do afrouxamento dos laços de família? E o Espírito de Verdade responde de forma categórica: o recrudescimento do egoísmo. Quando ele nos passa essa questão, de forma lógica, chegamos à conclusão de que a família é um grande suporte que nos auxilia a vencer o egoísmo que insiste em corroer os nossos corações. Como o próprio Espírito de Verdade nos afirma, ser o egoísmo ao lado do orgulho a grande chaga da humanidade. Mas por que será que a família tem um aspecto tão essencial na vida humana? Há um ditado popular e muito conhecido que a família é a célula da sociedade. Pois bem, fazendo uma pequena comparação com o organismo humano, nós somos formados de aproximadamente 10 trilhões de células, cada qual com a sua função específica, e só conseguem atingir essa função quando trabalham em cooperação, em harmonia, para que possam atingir a harmonia orgânica. Da mesma forma, se pretendemos atingir a harmonia da humanidade, deveremos analisar a função da célula base da sociedade, que é a família. Se Jesus nos indicou as portas de Betânia, quando dava as suas últimas instruções aos apóstolos e aos chamados 500 da Galileia, que dia viria que toda a humanidade seria um só rebanho, sob o comando de um só pastor? Ou seja, todos nós integraríamos definitivamente a família universal?
para que possamos fazer parte dessa fraternidade, como amar a humanidade inteira, se não iniciando com o aprendizado de amar dentro do lar, dentro da família? Pois, como diz André Luiz, de forma belíssima, se Jesus nos orienta a amar os inimigos, com que amor devemos devotar aqueles que nos entregam o coração no reduto familiar? Então, a família é de suma importância para o desenvolvimento do espírito, porque só ali ele tem o seu cadinho depurador. Só ali ele encontra ferramentas não apenas para o seu autoaperfeiçoamento, mas também para o seu processo de redenção individual e coletivo. Porque apenas exercitando o amor, o perdão, a compreensão, a paciência, podemos finalmente dar passos largos àquilo que um dia será a tônica da nossa vida, a fraternidade universal. Então, como se forma a família, já que ela é um instituto tão essencial para a vida do espírito imortal? E aí, nos recordamos de muitas pessoas que, na prática do trabalho de assistência e consolo do atendimento fraterno, ouvimos muitas vezes pessoas variadas dizerem: Deus errou comigo, me colocou na família errada. Eu não tenho nada a ver com essa família. Aquele meu parente não é vinculado a mim. Eu não devo estar ao seu lado. E tantas foram essas indagações que eu me aprofundei um pouco mais sobre isso e comecei a perceber em toda a tônica da doutrina espírita que nos é narrado exatamente isso. Deus nos coloca exatamente aonde necessitamos estar, com as pessoas que necessitamos estar. Porque se nossa família não fosse a ideal para nós, Deus, em sua infinita inteligência e misericórdia, nos teria naturalmente colocado em outra. Se ele nos colocou nessa, há uma razão essencial para isso. E se não conseguimos encontrá-la nessa encarnação, devemos abrir a mente para a nossa realidade mortal. Vivemos séculos sem conta e temos diante de nós milênios sem fim. Com essa afirmativa de André Luiz, lembramos que já vivemos milhares de anos. E com isso, carregamos conosco, ao longo dos séculos, muitos corações que granjeamos através do carinho e do amor. Mas também trazemos um séquito de irmãos que não gostam de nós, que não se afinizam conosco. Afinal de contas, na maioria das vezes, nos nossos erros do passado, acabamos granjeando muitas inimizades. Eu sei que o sonho de todos na Terra é ter a família perfeita. Mas, de toda a história da humanidade, desde que o homem surgiu na Terra, apenas uma família foi o sinônimo de perfeição moral. Aquela constituída de José, Maria e Jesus. Todas
antes, durante e depois dela, trazem deficiências, o que é natural, uma vez que estamos num planeta de provas e expiações. E diante disso, é natural que nós levemos à nossa família as deficiências morais que trazemos do nosso passado. E a partir daí, encontramos na família as dificuldades que tanto nos desafiam, que tanto nos colocam à prova, porque temos no seio da família, ao nosso lado, espíritos que nos amam profundamente, mas também aqueles que se antipatizam conosco. Por que isso? Porque é da lei. A cada um segundo as suas obras. A doutrina espírita nos bafeja a realidade de que toda causa corresponde a um efeito. Se eu granjeei amigos no mundo espiritual, a consequência natural é que eu seja envolvido pelo amor desses amigos. Mas, se eu granjeei inimizades através de atos muitas vezes reprováveis diante da lei divina, é natural que as consequências me venham também. Não o castigo, mas a necessária reparação. A misericordiosa oportunidade de reparação. E a partir daí, aqueles que eu transformei outrora em inimigos, retornam no seio da minha família, para que eu possa ter a oportunidade de me reabilitar. Ou como diz Emmanuel em uma das suas obras, onde ele pergunta: parente difícil, dívida em cobrança. Então a família se mostra essa oportunidade abençoada de redenção, onde temos como função essencial nos preparar para a fraternidade, como função secundária e não menos importante, transformar aquelas relações que anteriormente era de ódio em amor. E uma terceira função, nos arrancar a ideia do vitimismo, em que somos vitimados pelos outros. Aquele meu parente é extremamente complicado, ele me persegue, ele coloca situações em minha vida para a minha queda. Mas o que devemos analisar, através da ótica da doutrina, é exatamente o ponto de que, se um dia eu plantei no coração desse nosso irmão sementes de perturbação, é natural que ele traga no íntimo do seu coração um sentimento negativo em minha relação. Que ele sinta, mesmo que de forma inconsciente, que não pode confiar em mim. E sinta que de mim não virão coisas boas. E a partir daí, eu tendo esta lucidez, eu consigo superar, vendo no interior da minha família, encontrando aqueles que são amigos e aqueles que não são tão amigos, ou amigos ao avesso, ou inimigos que nos vêm agora para serem transformados em grandes amigos. Nós vemos, por exemplo, as afinidades. E aí há um dito popular, principalmente em relação às mães que têm mais de um filho, quando elas falam assim: os meus filhos são todos iguais para mim.
é uma carinhosa inverdade, uma vez que nós trazemos um patrimônio do passado. Muitas vezes, um dos filhos é um amigo querido de várias existências, e outro, um espírito que teve grandes dificuldades comigo. É impossível que tenhamos a mesma afinidade com os dois, momentaneamente. Mas o que se deve fazer é, percebendo essa situação, trabalhar ao lado desse espírito que não nos afiniza muito, redobrando o carinho, redobrando a paciência, redobrando a compreensão, percebendo a necessidade de mudar, transformando-o em amigo querido. Mas, muitas vezes, no seio da própria família, não temos essa força, porque a nossa visão é embaçada pelo orgulho e os nossos propósitos são muitas vezes derrubados pelo egoísmo. Há uma história de um espírito, para todos nós no Brasil é venerado como o espírito Meimei, grande benfeitora mineira, que desencarnou muito jovem, 2 anos após ter casado com Arnaldo Rocha, também se tornou um grande espírita, e narra ela que anos depois da viuvez, Arnaldo Rocha casa-se novamente. E Meimei recorre a Emmanuel, pedindo a ele que leve a sua rogativa aos espíritos superiores, para que lhe permita reencarnar filha do casal, porque ela gostaria de auxiliar na harmonia familiar. No que Emmanuel, firme e disciplinador, diz a ela: minha irmã, até posso encaminhar o seu pedido. No entanto, já sai com a primeira negativa, que é a minha. E ela olha para ele atônita e diz: mas por quê? Porque, em realidade, o teu objetivo não é bem auxiliar na harmonia doméstica, é vigiar de perto a rival. E ela se deu conta que realmente era ainda um resquício de ciúmes e desistiu do pedido. Então, nós vemos que há muita vinculação do orgulho e do egoísmo nas relações afetivas, nas relações de família, e que muitas vezes nos dificultam a caminhada para encontrar o caminho real. Mas quando temos a certeza de que a nossa família não é escolhida por acaso, que um dos principais pontos do nosso plano encarnatório é exatamente a família, nós começamos a ver as dificuldades familiares de um novo prisma. O plano encarnatório, que muitos decantam e de forma às vezes equivocada, colocando-o como irrevogável e imutável, ele pode ser mudado, ele é maleável, mas traz 4 princípios básicos. O primeiro, onde eu nascerei? Quem serão os meus pais? Quais serão os espíritos que formarão a minha família? O segundo pilar, eu me casarei? Terei uma vida conjugal? Quem será o espírito que será a minha esposa ou esposo? Terei filhos? Quem serão os meus filhos? Terceiro pilar, a tendência profissional que eu poderei seguir. E o quarto pilar,
o tempo que eu terei na terra para cumprir a minha missão, depois do qual serei convocado ao retorno à pátria maior. Então vejam que dos 4 princípios básicos, 2 se referem à condição da família. A família e o casamento. Porque o casamento também faz parte desse processo. Afinal de contas, o casamento é o início de uma nova família. E devemos, de forma muito especial, analisar tudo isso. Porque não está constando ali apenas o patrimônio que cada espírito traz das várias existências, mas são 2 pessoas de formas de criação muitas vezes diferentes, de experiências do passado e atuais diferentes, que se unem para formar uma nova família. E é natural que nesse convívio traga divergências dos 2 lados. E a partir daí, o casamento não ser aquela ideia fantasiosa da permanente felicidade, uma vez que a felicidade real e absoluta no mundo não existe. Mas podemos ser tão felizes quanto a Terra nos permite. Podemos ter uma felicidade conjugal e familiar à medida que nós nos esforçamos para isso. E a partir daí, vemos que casar, ter uma vida conjugal, formar uma família, é um curso intensivo para aprender sobre o perdão, sem o qual não se consegue manter uma relação conjugal, sem o qual não se consegue manter uma família unida. Mas depois vêm os filhos e dizem que na fase da solteirice nós temos o orgulho e o egoísmo exacerbado. Tudo para mim. Depois que casamos, tudo para nós. E quando temos a abençoada oportunidade da pater-maternidade, tudo para os nossos filhos, abrindo o coração para a caridade verdadeira. E a partir daí, vemos os filhos como espíritos que são entregues aos nossos cuidados para co-criá-los com Deus. Ou seja, podar-lhes as tendências negativas, incentivar-lhes as tendências positivas, formando o caráter desse novo espírito, para que quando chegue a total senhoria do seu corpo físico na fase adulta, ele possa se transformar em um homem e uma mulher de bem. Então, a partir disso, nós compreendemos a necessidade da família através do casamento. Ou como diz a questão 696 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual será a consequência da abolição do casamento? E o Espírito de Verdade nos dá uma resposta intrigante: o retorno da sociedade à vida animal, a um instinto. Porque o que nos impede de retornar ao instinto primitivo do egoísmo absoluto é a prática vagarosa e constante da abnegação dentro da família e do casamento. Então, meus irmãos, a família é um grande desafio
de autoiluminação. É o momento em que caem as máscaras. Eu vou usar aqui o meu exemplo, para não constranger ninguém. Eu aqui estou com vocês nessa noite de alegria. E vocês podem até imaginar que eu sou portador de grandes qualidades morais. No entanto, a minha família, que me conhece o lado negativo, bem sabe do real valor que eu tenho, para mais ou para menos, como todos nós. Então, na família, caem as máscaras e nós nos mostramos exatamente como somos. E é aí o momento de, mesmo vendo as deficiências morais do outro, amá-lo. Porque o verdadeiro amor não é amar aquele que não é isento de erro, mas exatamente amar aquele que, demonstrando as fraquezas, nós temos a disposição firme de auxiliá-lo a renovar, transformando o ódio em amor, o negativo em positivo, a perturbação em harmonia. Então, sempre que encontramos um parente difícil na nossa vida, é uma oportunidade abençoada, primeiro, de redenção íntima, porque se ele é negativo em nossa relação, é sinal de que muito provavelmente nós próprios plantamos isso em seu coração. E segundo, transformá-lo de tal forma que ele tire a mágoa secular que traz de nós, para transformar essa relação em uma relação de felicidade e paz, de harmonia. Esses dias eu estava comentando com um amigo que a doutrina espírita nos traz uma informação maravilhosa e uma informação terrível. A informação maravilhosa é que viveremos para sempre com os nossos amigos e aqueles que nos amam. A informação terrível é que viveremos para sempre também com os nossos inimigos. Então não foi por outro motivo que Jesus nos orientou. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não ocorra do ministro da Justiça o condenar, e dali sair apenas quando pague o último ceitil. Apenas esclarecendo, ceitil, à época de Jesus, era moeda de menor valor. E o que isso significa? Que toda relação que de forma negativa perturbamos, desregulamos, temos a necessidade de regular novamente. E, na maioria grandiosa das vezes, isso se dá na família. Emmanuel vai além, dizendo que a grande e esmagadora maioria dos espíritos que encarnam na Terra trazem uma única missão: restabelecer e reestruturar-se dentro da família. E como se reestruturar com um familiar difícil? Jesus nos indica, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os Inimigos, o primeiro item é retribuir o mal que nos faz com o bem, ou oferecer a outra face. Há uma lenda chinesa que conta que numa pequena aldeia, uma moça se casou com o rapaz, que ela era apaixonada. Mas a tradição daquela pequena região era que sempre que alguém se casava, na família
a mãe do noivo, a sogra dela, ia morar com ela e comandava a casa dela. Imagina uma nora, além de ter que morar com a sogra, deixar a sogra comandar a sua casa. Mas era uma tradição que ela não poderia fugir. E, naturalmente, com os meses, a relação se tornou insuportável, de tal forma que ela, sabendo que um sábio morava em um monte próximo à aldeia, ela foi certa vez a ele e narrou o fato, dizendo que queria uma solução definitiva para o caso. O sábio pensou e lhe deu um saquinho com um pó branco e lhe disse: é um veneno suave. Você, aos dias, vai colocando pouco a pouco na comida dela para que ela morra lentamente e ninguém desconfie de você. Mas para que o plano dê certo, você precisa trabalhar com ela de forma amável, retribuir toda a negatividade que ela faz a você com o bem. E assim ela fez. Retornou para casa e todas as refeições colocava um pouquinho daquele pó branco na comida da sogra. E a força de ver a sogra morrer em breve tempo lhe deu forças para se tornar mais afável com a sogra. E ao longo das semanas, ela começou a perceber que a sogra não era tão ruim assim, que a sogra até tinha qualidades. E depois de 3 meses, ela retorna apavorada ao sábio, dizendo: sábio, eu preciso de um antídoto, porque hoje eu amo a minha sogra. Ela é para mim uma segunda mãe e não quero mais que ela morra. No que o sábio disse: vá em paz, minha filha, porque o pretenso veneno era farinha. O que você precisava realmente era transformar o ódio em amor. Porque as pessoas que têm algo contra nós só ouvem e veem a linguagem do amor. A partir do momento que você começou a tratar ela bem, ou tratá-la bem, ela começou a modificar com você, a abrir o seu coração, e hoje são mãe e filha. E assim, com isso, eu deixo a grande lição da noite, a fraternidade. Um dia seremos todos fraternos em humanidade, mas para isso, meus irmãos, comecemos a plantar a fraternidade em nosso lar, para que, fazendo da nossa família um reduto de luz, Jesus encontre em nosso coração o jardim precioso para transformar a humanidade. Que Deus nos abençoe a todos. Oi, João, que palavras maravilhosas que nós tivemos aqui como guia, como mestre. E, João, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Pois não. Uma das coisas, quando a gente, dentro da família, né, muitas vezes nós estamos, a gente, com a doutrina espírita, já busca uma certa responsabilidade que a mudança tem que partir de nós, né, e não do outro. Como foi essa última história que você contou, que partiu dela o amor com a sogra para que pudesse aí fazer que o problema às vezes está em nós e não está no outro, né? Sim. Mas quando a gente vê alguma coisa que é uma reparação, né? A gente tem um conhecimento que às vezes são reparações de pessoas que estão à nossa família. Só que ao mesmo tempo a gente não tem o poder, porque uma coisa é quando eu preciso mudar a mim, outra coisa é quando os outros precisam enxergar o que eles precisam mudar. No seu ponto de vista, qual seria o nosso papel quando nós vemos isso dentro da família, da nossa própria família? Então a gente vê, sei lá, irmãos brigando, tios brigando, coisas que a gente não tem o poder, né? No sentido, eu vou ser amor. Mas qual é o nosso papel? O que você poderia trazer que a doutrina nos guia do nosso papel quando nós vivenciamos? Às vezes nós não somos
naquele momento, em outros sim, mas naquele momento, nem o causadores, nem o problema, mas sim, nós estamos dentro de um convívio ao qual a gente enxerga um problema e às vezes a gente fala: "O que eu devo fazer?", né. Eu acho que às vezes a gente se questiona também qual é o nosso Sim. papel. O que você poderia nos ajudar neste caso? Na verdade, é um assunto bem complexo e difícil, porque realmente, como você falou, nós não temos o controle da ação dos outros, né? Mas, em realidade, eu me recordo e posso fazer um paralelo com uma das questões que Kardec faz ao Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, em relação à responsabilidade dos pais. Porque em uma pergunta anterior, o Espírito de Verdade diz que os pais são co-criadores com Deus no sentido do processo educacional dos filhos. E aí, na questão posterior, ele vem dizer o seguinte: e se os pais, malgrado todo o trabalho que fizeram para que o filho encontrasse um caminho reto, mesmo assim ele optasse pelo caminho do erro, qual seria a responsabilidade dos pais em relação a ele? E o Espírito de Verdade responde: desde que eles tenham empreendido todos os meios possíveis para dirigi-lo no bem, eles não podem interferir no seu próprio livre-arbítrio. Então, eu acredito que esta resposta vem nos aclarar um pouco também em relação aos conflitos familiares, né? Fazer o que está ao nosso alcance, né? Ter a consciência tranquila que eu fiz o possível, mas a partir daí entra no âmbito do livre-arbítrio do próximo, né? E aí acaba ficando uma situação extremamente delicada, mas, como eu sempre coloco, façamos o nosso possível. O que não está em nossas mãos, entreguemos nas mãos de Deus, né? Exatamente. E o que você diz respeito também, João, porque uma coisa é fazer o nosso possível com o conhecimento que eu tenho hoje, Sim, né? Amanhã, se eu for buscar mais conhecimento, mais sabedoria, muitas coisas que eu talvez fiz no passado faríamos diferente hoje. O que você diria também do impacto disso dentro da família, né? Das pessoas buscarem também, porque é muito fácil, eu não sabia, né? Então eu não tinha o conhecimento, então, né? Às vezes é muito mais fácil, é, né? Se abster de algo porque você não vai buscar algo a mais dos impactos, do reflexo de tudo isso. Que mensagem que você poderia também passar para as pessoas, né? Porque a doutrina ela nos força sempre a buscar o conhecimento, a nos questionar, né? É uma tríade, né? Que é a filosofia, ciência e religião. Então não dá para a gente ser cego, né? sim. Perante as coisas. O que você poderia passar para o pessoal referente a isso também, né? De como que a gente, através do conhecimento, possa também achar novas soluções ou outras. Porque será que eu fiz de tudo? Mas de tudo até onde eu conheço, né? Sim. É, porque é exatamente isso que você coloca. À medida que nós vamos aprofundando na doutrina, nós vamos vendo que tem muito mais a aprofundar, né? Eu me recordo de uma frase de Leon Denis, onde ele diz: o Espiritismo é um oceano e estamos todos nós em suas praias, né? Então, é natural que à medida que vamos aprendendo, e não só através da doutrina espírita, mas também, e lógico, a doutrina espírita é uma ferramenta valiosíssima para isso, mas através do nosso aprofundamento íntimo da renovação, nós acabamos tendo maiores ferramentas para agir em relação aos nossos familiares, em relação aos outros, né? Mas acredito sim que, não obstante as dificuldades dos outros e não obstante o nosso aperfeiçoamento constante,
nós podemos sempre, à medida que vamos pautando a nossa vida pelo conhecimento e aprofundamento íntimo, a reforma interior, nós vamos gradativamente saindo da linguagem da censura para a linguagem do exemplo, né? Eu me recordo muito do filme do Chico Xavier, né? Em que ele foi retratado no filme, em dado momento, uma rusga entre os irmãos e ele, né? E ele, no momento que foi chamado a essa atenção, ele simplesmente sorriu e olhou a irmã que estava mais exaltada e diz: Como eu te amo, né? Então, é, é uma é uma filosofia que devemos ter para a nossa vida. Não obstante a forma com que a gente compreende as coisas, acredito que a gente vai saindo da mera falácia, se a gente pode colocar assim, com o nosso próprio exemplo. E o exemplo arrasta, né? Exatamente. E, João, para a gente chegar ao final desse encontro maravilhoso, o que Sim. você traria como fechamento desse tema de família, o grande desafio, pensando no nosso momento atual, olhando para o lado da pandemia, ao qual tivemos que realmente tirar e balançar um pouco os tapetes, porque uma coisa é quando a gente entra no fluxo da nossa vida, trabalho, né, e acaba trabalhando, vendo um pouco a família, e hoje a gente teve que ver de frente e enxergar coisas que muitas vezes a gente não enxergou, e a gente está percebendo também, infelizmente, né, muitas famílias se desmanchando ou entrando em atritos. O que você poderia trazer como resumo, como algo inspirador neste momento para fechar esse tema família, o grande desafio? Bom, esse período de pandemia, não obstante a grande dureza que está sendo para a humanidade toda essa condição, nos traz um elemento de renovação fantástico, porque nós estávamos, como sociedade, num rumo ao exterior. E esta pandemia nos obrigou a viajar para dentro, não só para dentro de nós, mas para dentro da família, nos vincularmos aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos familiares mais diretos. E isso nos obrigou a uma revisão de conceitos, nos obrigou a modificar a estrutura do nosso comportamento. E, naturalmente, que nem todos estavam preparados para esse tipo de mudança, né? E aí, as rusgas, as dificuldades, o aumento no índice de divórcios, né? Mas, mais uma vez, eu reforço essa condição. Acredito sinceramente que a grande oportunidade que Deus nos concede em nos reunir em família é a abençoada oportunidade da renovação através do amor. Não há outro caminho a não ser a prática do amor. E a família nos auxilia nesse processo de depuração do nosso próprio coração, através de renovação de conceitos, para que nós um dia possamos alcançar a redenção e alcançar a fraternidade universal, hoje já, na felicidade do nosso reino íntimo, que é a nossa família. Muito bom, pessoal. A gente está chegando ao fim. Muito feliz por vocês estarem conosco até esse momento. Dê um like nesta live para que ela chegue e alcance outras pessoas que precisam ouvir essas palavras de amor, de carinho que o João nos trouxe, de exemplos, seja na passagem do nosso Mestre Jesus, seja exemplos do nosso cotidiano, da nossa vida, e que possa nos fortalecer aí para continuar
nesse caminhar da reforma íntima, da nossa busca moral, de uma moralidade evolutiva, nós como indivíduos, como espíritos únicos. E, João, queria te agradecer de todo o coração, e eu gostaria que você fizesse para nós, para a gente encerrar essa noite, uma prece, né, Sim, através para você encerrar esse tema inspiracional, esse tema de família, que somos todos nós uma grande família, né? Quando Jesus disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos, no sentido óbvio, sim, né? Que os laços são importantes para sim, a gente se aproximar, mas que a nossa família é muito maior. Então, que com encerra certeza. essa noite aí elevada e, de novo, gratidão em todo o nome da nossa casa por você estar conosco hoje. Bom, meus irmãos, então, nesse momento de muita felicidade para mim, de muita emoção de estar com todos vocês, eu convido a todos a fecharem os olhos e abrirem o coração a nosso Mestre Jesus. Nesse momento, Senhor, vamos agradecer pela oportunidade desse contato fraterno em que tivemos a condição de analisar um pouco melhor os teus ensinos e rogamos, Mestre, nos auxilia na viagem interior, nos auxilia a detectar as sombras que ainda existem nas nossas almas e a força para que possamos iluminá-las, transformando a nós mesmos, fazendo de nós servos fiéis do teu amor, percebendo, Mestre, que voltamos à Terra com uma missão, a missão de sermos melhores, e que a verdadeira missão do seguidor de Jesus é aquela de aprender a amar e servir, não menos de ser servido, de amar e aprender que nós temos a oportunidade no nosso irmão de alcançar a redenção íntima através da transformação moral e da luminosidade que possamos deixar no rastro do nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Meu Assim profundo, seja. minha profunda gratidão, meu profundo carinho a todos. Meu muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade e a esta casa abençoada. Que assim seja, que possam todos ficar em paz em seus lares. Graças a Deus.